No nosso último vídeo gravado, nós concluímos a leitura dos resumos, das explicações do livro, do sexto livro, na nossa contagem, não é claro, não é a contagem oficial. Nós contamos, por exemplo, as 14 cartas de Paulo, né? Que é justamente o livro As Cartas de São Paulo. São 14 cartas, então nós consideramos isso aí como um livro, né? As Cartas de São Paulo. E nós fizemos o resumo, a leitura das 14 cartas de São Paulo. E consideramos como o sexto livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. E o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo Nazareno, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. E hoje, desejamos a todos uma feliz Páscoa, né? Hoje, sexta-feira, o dia da 9ª hora, às 3 da tarde, às 15 horas, né? Quando o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo entregou, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E deu seu último suspiro, morrendo por nós na cruz do Calvário. E pela nossa salvação, por todos os nossos pecados. Deus levou todo o peso, toda a culpa nossa. Louvado, glorificado, adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Para a glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Portanto, feliz Páscoa, né? Que Deus nos permita muitas e muitas, uma vida longa, próspera, saudável e feliz sobre a terra. Então, hoje nós iniciaremos a leitura do sétimo livro, que nós, pela nossa contagem, é claro, do sétimo livro, considerado o sétimo livro da Bíblia Sagrada, a palavra de nosso Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, fiel, infinito e único. Carta de São Tiago. A fé é prática da justiça. Carta de São Tiago. A fé é prática da justiça. Sétimo livro, livro número 7 do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, a palavra sobre nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, todo-poderoso e único, infinito. Então, Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 1. A expressão 12 tribos mostra que os cristãos formam a igreja, o povo da nova aliança. Eles estão espalhados em meio aos pagãos que, em geral, são hostis. A carta procura animá-los e sustentá-los no testemunho. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. O cristão se alegra não por ter provações, mas porque elas o ajudam a descobrir o sentido e o valor do testemunho de sua fidelidade a Deus e a Jesus Cristo. A provação abala o entusiasmo infantil, romântico e descompromissado, fazendo o cristão perceber que a fé é compromisso que exige sérias transformações na pessoa e no contexto social em que ela vive. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. A sabedoria é o exercício do discernimento
a capacidade de perceber o que é mais importante fazer dentro das situações. Carta de São Tiago, versículos 9 a 11. A comunidade cristã é formada de pobres e ricos convertidos. Os pobres devem orgulhar-se de sua condição modesta, que os deixa em melhores condições para compreender o Evangelho, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 3, capítulo 11, versículos 25 a 27. Ao entrar na comunidade, os ricos perdem seu status social e prestígio junto aos outros ricos, pois abrem mão de suas riquezas para dividir seus bens com os pobres, conforme Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Para Tiago, é blasfêmia dizer que Deus tenta o homem, pois Deus não quer levar ninguém a cometer pecado. A tentação nasce dentro do próprio homem, continuamente fascinado pelo desejo de autossuficiência que lhe promete poder, riqueza e prazeres. Levado à prática, esse desejo contraria o projeto de vida de Deus na história e por isso se torna pecado, acarretando todas as formas de morte. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18. Deus é autor apenas do bem e daquilo que leva ao bem. Jamais conduzirá alguém à morte, pois o seu projeto é dar a vida. O seu projeto é dar vida, e vida em plenitude. O supremo bem realizado por Deus é gerar os homens para a vida nova, comunicada pelo Evangelho, que é igual palavra da verdade. Evangelho significa palavra da verdade. Evangelho é igual a palavra da verdade. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 25. Tiago chama a atenção para a essência da vida cristã: ouvir a palavra do Evangelho e colocá-la em prática. A fé não se resume em afirmações que podem ser ouvidas e decoradas. Ela é compromisso que leva a tomar atitudes concretas e cheias de consequências. Centrado no mandamento do amor, o Evangelho é a lei da liberdade, pois o amor não se restringe a exigir a obediência a uma lista de obrigações. Ele é comportamento criativo que sabe dar resposta libertadora e construtiva em qualquer situação. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Temos aqui um dos pontos centrais do Novo Testamento. O culto que se pede aos cristãos não se resume em cerimônias ou em saber fórmulas de cor. O verdadeiro culto é a entrega de si mesmo a Deus,
para viver a justiça na prática, não difamar o próximo, língua, socorrer e defender os pobres e marginalizados, órfão e viúva. Não comprometer-se com a estrutura injusta da sociedade, corrupção do mundo. Carta de São Tiago. Carta de São Tiago. Capítulo 5. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Tiago critica agora os proprietários que se enriquecem à custa dos trabalhadores, visando unicamente ao lucro. Esses latifundiários cometem graves injustiças sociais, retenção do salário devido aos operários, conforme Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 14. Acumulação de riquezas que não revertem para o bem comum, mas servem unicamente para uma vida regalada e luxuosa. Opressão jurídica e condenações conseguidas graças ao suborno contra os pobres inocentes que não têm meios de defesa. Fruto do roubo e da injustiça, o tesouro amontoado pelos ricos será testemunho que os condenará na hora do julgamento. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. A fé cristã está permeada de esperança, de grandes transformações. Muitas vezes, depois de uma ação prolongada e constante, o cristão pode sentir-se desanimado ao ver que essas transformações não acontecem como se esperava. Tiago traz o exemplo do agricultor. O grão, depois de plantado, não dá nenhum sinal de vida, mas o agricultor sabe que surgirá a planta e depois os frutos. A atitude cristã deve ser a mesma, perseverante e cheia de confiança, na certeza de que tais transformações, passo a passo, se realizarão, manifestando a vinda do Senhor. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 12, conforme nota em Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. O texto salienta a eficácia da oração que é mencionada 7 vezes. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. No caso de doença, Tiago exorta para que a comunidade intervenha através dos responsáveis, aqui chamados de presbíteros. A unção
do doente com óleo, juntamente com a invocação do poder do Senhor, assegura para o doente a salvação, isto é, o bem-estar físico, recuperação, e espiritual, o perdão dos pecados. A fórmula em nome do Senhor relembra a do batismo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Mencionando a fé e o gesto dos presbíteros que impunham as mãos, Tiago mostra que a unção dos enfermos é ato sacramental, que simboliza e transmite dom de salvação. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. O perdão dos pecados é um gesto que Jesus confiou à comunidade cristã, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 18, João, capítulo 20, versículo 23. É a comunidade unida e de comum acordo que pode libertar o fiel de tudo aquilo que o separa de Deus e dos irmãos, conforme Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. A forma que o sacramento da confissão foi adquirindo através da história depende da disciplina da Igreja. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. O irmão se afasta da verdade quando perde a fé em Jesus e se afasta da comunidade. O amor fraterno e o perdão podem reconduzir os que se afastaram, conforme Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21, 18, 15, 21, 22. E também são proveitosos para quem os reconduziu, conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus Senhor, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. E no nosso vídeo de hoje nós fizemos a leitura, o resumo, as explicações da Carta de São Tiago. Consideramos aqui, pela nossa contagem, o 7º livro do Novo Testamento, né? E no próximo vídeo nós faremos a leitura das explicações, resumindo, né? A primeira carta de São Pedro, um lar para quem não tem casa. É justamente assim, aqui foi o 7º, as cartas de São Paulo, 6º livro, a carta de São Tiago, 7º livro, e as duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta, 8º livro. Vamos juntar tudo. As cartas de Pedro nós contamos com o 8º livro, que nós fazemos a leitura no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia, felicidades. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho e a sua força aí quando se inscreve no nosso canal. Nós contamos com mais de 1.200 inscritos no nosso canal, nosso site, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Acesse Jonas Varela 1 e acompanhe nossos vídeos. E provavelmente já ultrapassamos as 700 mil visualizações. Cordial abraço, felicidades, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.